Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. E finalmente saiu a liberação de Matias Rojas e o jogador está liberado para estrear pelo Corinthians. Inclusive é grande a possibilidade do Rojas já estrear contra o América Mineiro neste sábado às 4h30 da tarde na Neoquímica Arena e inclusive iniciar a partida como titular ao lado de Renato Augusto. A expectativa é essa, mas o Luxemburgo evidentemente ainda não confirmou a equipe. Lembrando que o Rojas é um meia atacante, ele gosta de atuar principalmente ali pelo setor direito. É um jogador canhoto que finaliza bem de fora da área, bate bem faltas e escanteios, é um jogador que tem boa visão de jogo. Então tudo leva a crer que seja um reforço bastante interessante para o Corinthians. E ele deixou aí um recadinho para Fiel, confiram aí. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento, agradecido también por tener esta oportunidad en una institución tan grande. Creo que voy a estar a la altura. Estoy preparado y estoy con muchas ganas. Las expectativas, tengo algunas mías, objetivos personales que son míos y después estaré metiéndome a lo que quiere el entrenador. Sí, solamente agradecimiento. Estoy agradecido a todos los hinchas. Creo que el cariño es muy grande antes de que jugué ningún partido, antes de que haya podido jugar. Entonces eso también a uno le da un poco más de fuerzas, más de las personales que tengo. Así que solamente agradecido. E a diretoria do Corinthians analisa a possibilidade de realizar um amistoso contra as lendas do Real Madrid. Esse amistoso seria realizado em comemoração ao aniversário de 113 anos do clube. O Corinthians, como todo mundo já deve saber, faz aniversário dia 1º de setembro. Então, por volta dessa data, o Corinthians estuda aí a realização de um amistoso que seria uma homenagem aos campeões do mundo de 2000, os campeões do Mundial de 2000, Marcelinho, o Ricardinho, o Luizão, o Edilson, ou seja, tentar reunir a maior quantidade possível desses jogadores que participaram deste Mundial contra as estrelas do Real Madrid, os veteranos ali do Real Madrid. Infelizmente, os jogadores como Rincon, como Gilmar Fubá, todo mundo já deve saber que faleceram, não poderão participar dessa partida. Rincon poderá inclusive ser homenageado, já que participou das duas equipes, jogou tanto pelo Corinthians como pelo Real Madrid. E existe a expectativa até da participação de Ronaldo Fenômeno e também do Roberto Carlos, que também atuaram pelas duas equipes. Então não está confirmado ainda a realização desse amistoso, mas a diretoria do Corinthians fará o possível aí para conseguir concretizar o que seria um jogão de bola, uma bela homenagem. E o Corinthians acertou aí com mais um reforço para a zaga, só que desta vez para a equipe sub-20. Trata-se do zagueiro Alexandre Júnior, de apenas 18 anos. O Corinthians fez contrato de 3 anos com o jogador, ele que veio do Novo Horizontino. Então inicialmente ele veio ali para compor o elenco do sub-20. Evidentemente que ele se destacando, ele pode sim ser aproveitado pela equipe de cima, até porque se o Corinthians fez contrato aí de 3 anos com o jogador, é porque tem intenção de aproveitá-lo na equipe profissional, mas no momento ele chegará para jogar pela equipe sub-20. Com relação a reforços, as negociações andam um pouco paradas, está bastante complicada a contratação de jogadores por parte do Corinthians. Lembrando que o zagueiro Marlon Santos, que o Corinthians tentava contratar junto ao Shakhtar, já acertou com o Fluminense. Outro jogador que o Corinthians negocia é o meia Wendel do Zenit. O Corinthians chegou a acertar ali praticamente tudo com o jogador, mas o Zenit não aceitou liberá-lo e com isso está esse imbróglio, a negociação ficou bastante difícil. E a prioridade do Corinthians é a contratação tanto de um volante como de um zagueiro. Evidentemente que hoje, no momento, a prioridade maior é a contratação de um zagueiro, já que o garoto da base, o Gabriel Moscardo, ele acabou se efetivando ali como titular, então não existe essa necessidade tão urgente de trazer um volante agora. Agora, existe a possibilidade também de saída de jogadores.
Os jogadores aí mais comentados aí que vem recebendo mais sondagens são o zagueiro Murilo e o volante Fausto Vera, mas o Corinthians não aceita negociar nenhum dos dois por valores de pelo menos ali 12 milhões de euros, né? O Corinthians, para negociar qualquer um dos dois, vai querer no mínimo 12 milhões de euros. O Murilo já chegou a receber propostas lá na casa de 8 milhões de euros, se não me engano, de equipes lá da Itália, né? E no caso do Fausto Vera, existe a possibilidade aí da Lazio, né, também da Itália, fazer uma proposta oficial pelo jogador, mas a diretoria do Corinthians parece que dessa vez abriu o olho e não vai negociar o jogador por qualquer mixaria, né? Vão querer aí valores acima aí de 12 milhões de euros, e caso sejam vendidos aí algum jogador, o Corinthians certamente vai ter que repor. Afinal, o Corinthians está na disputa aí ainda da Copa do Brasil, da Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro. Com relação a Roger Guedes e Yuri Alberto, são jogadores também que vêm recebendo sondagens, mas aí são titulares absolutos. O Corinthians só vai vender mediante aí propostas de no mínimo 15 milhões de euros, né? Mas existe a possibilidade de proposta principalmente do mercado árabe, que vem investindo pesado, aí, levando vários jogadores lá de peso, né? Então, no caso do Roger Guedes, ele já está ali com 27 anos, né? Então uma proposta de 15 milhões de euros já seria considerada excelente, sendo que o Corinthians tem direito a apenas 40% dos direitos do jogador. No caso do Yuri Alberto, o Corinthians só aceita negociá-lo por valores ali acima de 20 milhões de euros, porque é um jogador jovem, né? O Yuri Alberto, se não me engano, tem ainda 20 ou 21 anos, então ele é bastante jovem, apesar do momento não ser bom. O Corinthians, se vender o Yuri Alberto, vai querer recuperar o que foi investido. Lembrando que o Corinthians tem também somente 50% dos direitos do Yuri Alberto. Evidentemente que se for negociado qualquer desses jogadores, aí o Corinthians vai ter que repor rapidamente, até pela grana que vai entrar, e o Corinthians está aí na disputa, por enquanto, de 3 competições, né? O Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Corinthians está deixando um pouco de lado, tá colocando mais a garotada da base, mas conforme for caminhando na competição, tem que começar a encarar aí com bastante seriedade, né? Outro jogador da base que pode sair do Corinthians é o atacante Giovani, né, que vem recebendo sondagens ali da Juventus da Itália, né? Não houve ainda proposta oficial pelo jogador. Se chegar proposta na casa de 5 a 6 milhões de euros, possivelmente é mais um jogador da base que deve deixar o Coringão. Então é isso aí, nação corintiana. Por hoje as informações são essas, não temos mais nenhuma novidade com relação a contratações. Lembrando que o Corinthians tem um jogo importantíssimo neste sábado, às 4h30 da tarde, na Neoquímica Arena. O Corinthians joga pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o América Mineiro. Lembrando que na primeira partida o Corinthians perdeu por 1 a 0 e precisará vencer por 2 gols de diferença para avançar à próxima fase. Se vencer por um único gol de diferença, a partida irá para a disputa de pênaltis. É isso aí, nação corintiana. Timão na veia e vai, Corinthians!